Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aí novamente para assistir a nossa aula, tá certo? Na nossa atividade de redação dessa semana, a gente vai falar sobre um dos nossos romances, tá bom? A gente falou sobre O Meu Pai Sabe Voar e agora nós vamos falar sobre O Sabiá e a Girafa, tá certo? O Sabiá e a Girafa, na realidade, é uma fábula, tá bom? É uma fábula porque seus principais personagens são os animais, tá certo? Esse romance é de Léo Cunha e as ilustrações é de Graça Lima. Nesse romance, o Sabiá passa por um dilema. O menino começa dizendo que meu avô conhece muito bem Sabiá. Só que esse Sabiá é diferente. Esse Sabiá, ele não sabe voar. Mas ele não sabe voar não é porque ele não quer, porque uma característica dos pássaros é saber voar. Esse Sabiá, ele não consegue voar. Ele até que tenta, canta as melodias lindas, mas ele fica muito triste porque não consegue voar. Aqui mesmo um trecho do romance diz, olha, não desista, Sabiá. Saltava, caía, pulava, caía, tentava, caía, Sabiá na bacia. Quer dizer, todo instante ele tentava voar e vivia muito triste por causa disso. Até que um dia ele disse, eu não desisto, um dia eu vou aprender a voar. Mas não conseguiu. Sonhava muito em andar pelas nuvens, arranhando a barriga. Sonhava em andar no alto das árvores, no alto das casas, mas ele não conseguia. E por isso estava muito triste, né? E no meio dessa história, acontece de que a girafa, outro personagem dessa história, também vivia um dilema, né? Essa girafa, o dilema do Sabiá era que ele não conseguia voar. E a girafa, ela queria falar. Não é característica das girafas falar, mas ela tinha muita vontade de cantar, né? De falar partituras. E ela não conseguia. Também vivia muito triste, vivia injuriada, que quer dizer zangada, porque não conseguia falar. Até que um dia, o passarinho resolveu afogar suas lágrimas no alto de um pé de cajueiro, porque já havia tentado de todas as formas voar e não conseguia. Também embaixo desse pé de cajueiro estava a amiga girafa, que também estava afogando suas mágoas, mas eles não se conheciam. Numa dessas tentativas, o Sabiá acabou caindo na cabeça da girafa, que estava muito chateada por não conseguir falar. Ao ver que lá de cima da cabeça da girafa, ele tinha a impressão de que estava voando, e a cada passo da girafa, movendo o pescoço de um lado para o outro, ele percebia que podia ver as coisas nas alturas como se estivesse voando. Então começou a cantar e a partir do momento que ele começou a cantar, a girafa ficou impressionada com aquela melodia e ficou fascinada. Daí em diante, esses dois amiguinhos passaram a conviver juntos. Ele morando em cima da cabeça da girafa, indo a todos os lugares e alegre por ver a vista de cima. E ela, alegre e satisfeita por estar ouvindo aquela bela melodia do seu amigo, tá certo? Vocês vão responder uma atividade sobre esse romance. A historinha dele é curta. Antes de responder o folheto do romance, eu peço que vocês deem novamente uma lida no romance, tá certo? Essas questões do folheto são bem fáceis, tá certo? Na primeira questão, ele diz que a frase sabia que o Sabiá sabia assobiar? Então, ele está dizendo que essa frase é um trava-línguas. Trava-línguas são aquelas frases difíceis de falar rapidamente. Então, ele diz, se você sabe de algum trava-língua, escreva alguns abaixo. Vocês vão escrever. No número 3, vocês vão marcar o que o Sabiá não sabia fazer. Aí, a gente já leu que ele não sabia voar. Na próxima página, ele disse, o Sabiá vivia a assobiar seu apetite.
comer o ar, caber no ar. Como você explica essa frase? Ele vivia a assobiar o seu apetite. Isso quer dizer o quê? Qual era o sonho dele? Então, a frase está falando sobre isso, né? De querer voar, né? De entrar pelas nuvens e atravessar nas manhãs vazias, tá certo? Então, essa é sobre a quarta questão. Esse apetite está falando sobre isso. No número 5, o sabiá queria passar por cima das casas, das ruas, das gentes do medo. O que significa passar por cima do medo? Aí vocês vão marcar a opção certa. É sentir medo, gostar do medo, superar o medo ou identificar o medo. Leia o trecho a seguir. Antes o canto de tenor, a cor na noite escura. Depois o canto de temor, a dor da falta de altura. Ligue as palavras ou expressões que têm sons semelhantes, mas significados diferentes. Sons semelhantes vem da rima, tá certo? O término com sons semelhantes, mas os significados diferentes. Então, vocês vão ler a primeira coluna e ligar para a segunda coluna. Antes o canto de, depois o canto de. Tem a mesma terminação. Tenor, vocês vão procurar qual a terminação combina com ele. Cornar, qual a combinação que termina. E escura, também a combinação da segunda coluna que combine com ele. Na letra B, ele disse, agora ligue a expressão ao seu significado. A expressão é a dor da falta de altura. O que isso quer dizer no romance? A dor da falta de altura é a dor de garganta, é o sofrimento por não alcançar a altura, a dor nas asas por voar muito alto ou o medo de voar sozinho. Vocês vão ligar para o que faz sentido com essa expressão. O sabiá, dó, ré, mi, fá, vá macio, no galho ou na bacia, o desejo de voar. Esse verbo dó, ré, mi, fá, ele quer saber o que significa isso na história. Essa palavra dó, ré, mi, fá foi criada pelo autor. Os autores costumam criar algumas palavras para suas obras, tá certo? Então, dó, ré, mi, fá, nesse caso, quer dizer cantar, tá certo? Cantar macio no galho, na bacia, tá certo? A girafa da história era diferente das outras. Observe como o desejo dela é expresso de maneira criativa pelo autor. Circule as palavras do trecho abaixo que tem sons e grafias semelhantes, mas os sentidos são diferentes. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Então, nessa frase, tem duas palavras que têm sons semelhantes e significados diferentes. Queria enganar o silêncio que lhe enganava a garganta. Queria escolher a dor de não... Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Então, vocês vão procurar as palavras parecidas com significados diferentes, tá bom? Na última folhinha, a girafa sonhava fazer algo que o sabiá já sabia fazer. O que era que ela queria tanto fazer? Ela queria cantar igual ao sabiá, né? Escreva verdadeiro para as alternativas, V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A girafa e o sabiá marcaram um encontro. A girafa e o sabiá se encontraram por acaso. A girafa e o sabiá nunca se encontraram. A girafa e o sabiá se encontraram numa árvore. Segundo o narrador, desgosto não se discute. Que ditado popular ele modificou nesse trecho? Então, não é desgosto não se discute, só não se discute, né? O ditado popular é questão de gosto não se discute. Você concorda que desgosto não se discute? Explique. Isso é uma resposta pessoal, cada qual vai dar a sua resposta aqui, tá certo? Na questão de número 12, assinale a alternativa correta sobre o sabiá e a girafa. Ele queria salvar criaturas e ela sonhava assaltar frituras. Ele queria saltar nas alturas, ela sonhava assaltar partituras. Ele queria sambar nas alturas, ela sonhava assaltar esculturas. Vocês vão marcar a que corresponde ao texto. No
final da história, o sabiá e a girafa conseguem realizar seus sonhos. Justifique sua resposta. Como eles conseguiram realizar o sonho, né, um do outro? A gente sabe que o sabiá não conseguiu voar. E a gente sabe que a girafa não conseguiu cantar. Mas no final do trecho, eles conseguiram, de uma forma, realizar o sonho de cada um deles, tá certo? Então, essa atividadezinha, vocês dão mais uma lida no romance, tá certo? Para que possa responder o folheto, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, não se preocupem, que na próxima aula a tia vai fazer a correção da atividade e vocês podem acompanhar, tá certo? No mais, um cheiro para todos vocês e até a próxima aula. Tchau!